Boa tarde, Limeira. Quinta vez, se vocês pensam que nós vamos embora, é isso aí, bicho. Nós enganemos vocês. Fingimos que fomos e voltemos. Ai, nós aqui outra vez. Boa tarde, Limeira. Chegamos à quarta-feira. E hoje eu queria mandar aqui um recadinho todo especial, né? O meu querido amigo Guto Rodrigues está de volta, né? Ajeitou os documentos que ele tinha que ajeitar ontem, agora está tranquilo. Leu bastante, Guto? Nossa, boa tarde, Henrique, boa tarde, amigos. Ontem eu fiquei, aliás, fazem 4 dias que eu estou de cama, né? Então estou tomando uma medicação bastante forte e isso me causa bastante preguiça, sonolência, né? Então o que eu faço? Eu levo toda essa documentação junto no meu quarto e separo em cima da cama lá e fico lendo, fazendo uns estudos sobre o sistema de transporte aqui em Limeira. Identificamos bastantes erros, bastante. Então essa semana a gente vai sentar com um corpo jurídico, né? E vamos, quem sabe, até ingressar com uma ação no Ministério Público. Eu vejo assim, né? Inclusive, eu queria mandar um recadinho especial, conforme eu estava dizendo, né? Pro senhor Paulo Silas, sabe aquele? Ah, sim, conheço. Hoje ele colocou lá duas frasezinhas lá a respeito do Tigrão, né? Que ele estava cortando grama, não sei aonde aí. Ô Henrique, eu vou interromper, você me dá 10 segundos. E estava sem equipamento de segurança. Ô Tigrão, pelo amor de Deus, Tigrão, a função sua, Tigrão, é lá na Câmara Municipal legislar. Você sabe o que significa isso? Fiscalizar. Ao invés de você ir lá, ficar fazendo esse ibope, essa média, vai lá na Câmara Municipal, pede o contrato de concessão das empresas de transportes, faça o que eu estou fazendo, identifique os erros, trabalhe em prol da população, tá? Você com aquele negocinho de cortar grama lá, que lá não vai contribuir em nada para o município, porque a prefeitura tem funcionário para isso, tá? Que são pagos. Tem empreiteiras aqui em Limeira que recebem milhões, tá, de contrato para fazer esse tipo de trabalho. Então o trabalho do senhor é lá na Câmara Municipal, tá, legislando, fiscalizando e verificando se as leis estão sendo cumpridas. O que eu queria colocar pro Paulo Silas, né? O Guto está correto no que ele falou, né? Inclusive eu venho dizendo isso daí já faz algum tempo, desde aquele dia que ele tapou o buraco lá com o entulho, né? Mas eu queria dizer para o Paulo Silas o seguinte, né? Você fica seguindo o cidadão para ver se ele está com equipamento de segurança ou não. E fica pontuando isso aí no seu jornalzinho. Agora, quando eu faço uma denúncia a respeito de um vereador que chamou o povo de preguiçoso, aí você me chama de Gestapo, xiita, né? Que eu sou, sabe, exagerado, denuncista, né? E que os vereadores deveriam tomar mais cuidado com as denúncias que passam adiante. Eu vou dizer para você uma coisa: o povo tem que denunciar tudo, absolutamente tudo. Sabe para quê, ô Paulo Silas? Para não largar brecha depois, para vereador picareta não poder ficar se eximindo da culpa de coisas e daquilo que ele deveria ter feito, daquilo que ele deveria estar fazendo, tá? Então é necessário sim que se faça todo tipo de denúncia que for possível e imaginária. E tudo aquilo que acontecer de errado tem que ser denunciado, não importa se foi, sabe, da mesma maneira que você está aí no seu jornal, né? Correndo atrás do vereador para ver se ele estava com equipamento de segurança ou não. Eu tenho o mesmo direito de denunciar quando eu vejo que um vereador se referiu de uma maneira não elogiosa ao povo dessa cidade. Certo? Então fica aqui a dica, viu, Paulo Silas? Viu? Você está fazendo a mesma coisa que eu fiz. Só que você tem o interesse de calar a boca do povo. E eu tenho o interesse de fazer com que o povo fale.
com que o povo pense, certo? Então, presta atenção nesse negócio aí, tá? Porque você também está redondamente equivocado, viu, denuncista? O Guto está enrolado aqui com... Não precisa falar tão perto, Gutão. É assim, ó. Pronto. Aí, agora tá resolvido. Viu? Então, você é denuncista também, tanto quanto eu. Se você for levar aí pelo mesmo lado, viu? Tá? Eu vou deixar um recado pro Paulo. Eu conheço o Paulo Silas, ele surgiu agora há pouco tempo no jornalismo de Limeira. O Paulo, é o seguinte, a gente tem que tentar partir para tentar melhorar a cidade, com críticas construtivas, tá? A gente não quer derrubar nenhum sistema, denegrir a imagem de pessoas ou até mesmo prejudicar a cidade de Limeira. A intenção nossa é que as coisas fluam corretamente como tem que ser, tá? Agora, pelo fato de você estar acompanhando o Tigrão, ir lá bater foto e fazer esse populismo todo, eu acho que a imprensa tem um trabalho muito mais importante, tá? A imprensa, ela pode agora, como é o governo a situação, dar um pulo lá na prefeitura, Paulo Silas, tá? Requer aí o contrato de prestação de serviço da Forti, um exemplo, tá? Desde a data da criação dela, quem são os proprietários, tá? O senhor vai levantar muita coisa suspeita. Um outro recado, se porventura o senhor conseguir fazer isso muito rapidamente, né, e tiver tempo de sobra, faz um levantamento também nos contratos de concessão das empresas de transportes de Limeira, tá? Vai verificar os ônibus, tá? O estado que os ônibus vêm trafegando aqui na cidade de Limeira. Então, por falta de trabalho, não é. Então o senhor não pode argumentar, falar, olha, estou indo lá porque Limeira é uma cidade tão perfeita que não tem nada para a gente se apurar. Mas para fazer jornalista investigativo, Guto, né? Para fazer esse tipo de jornalismo investigativo, tem que queimar o miolo, né? Então, tem que ter cérebro para fazer, né? Certo? Tem que ter cérebro. Se não tiver cérebro... Então, não sei se o senhor sabe, não adianta. O Paulo Silas, a Forti, tá? A Forti, ela surgiu em abril de 2005, tá? O prefeito eleito, Silvio Félix na época, assumiu a prefeitura em janeiro. Procure saber quem são os verdadeiros proprietários da Forti, viu? Tá? O senhor vai ficar surpreso. Isso o senhor já não souber, né? Mas, como diz o ditado, vamos ficar quieto, vai. E se ele não souber, né? Com certeza ele sabe, mas assim como da mesma maneira ele sabe que existe um processo no Ministério Público contra o senhor Aloysio por uso indevido de um veículo no final do ano passado, certo? E que teve, sim, a autorização do presidente da Câmara Municipal. O senhor sabe desse processo porque o senhor estava com a pé na mão. Por que você não citou até hoje nenhuma linha a respeito? Ué. E vou dizer mais uma coisa, hein? Vai ser protocolado na Câmara também essa denúncia, tá? Viu? Vai ser daí eu quero ver o que você vai dizer, certo? Que é denuncismo, é tudo mais, tá? O que eu acho engraçado... Isso que eu quero ver. O que eu acho engraçado é o seguinte, esse pessoal da imprensa, eles têm que torcer para a cidade de bem, tem que melhorar a cidade, tá? A gente não está pedindo para o jornal ficar metendo o pau em ninguém, não. A gente está pedindo para o jornal fazer o seu trabalho corretamente. Sabe o que eu vejo? Fazer um trabalho imparcial, coisa que não vemos aqui em Limeira há muito tempo. Os jornais hoje de Limeira, a mídia de Limeira é uma mídia política, é uma mídia de favorecimentos. A partir do momento que essas mídias, tá, começarem a agir com imparcialidade, eu tenho certeza que a cidade vai melhorar muito. Melhora até para vocês mesmo. Vocês vão poder trabalhar, vender mais anúncios, parar de depender do dinheiro, tá, do governo. Vocês vivem de migalhas. Vocês são como uma nação dependente das migalhas, tá, sem forças para lutar. Viu, Guto, eu vejo assim, ó, sabe, no fim você ficou falando de migalhas aí, eu comecei a pensar num outro assunto, né, entende? Mas eu vejo o seguinte, o povo tem que denunciar,
Claro, com certeza. Sabe, tem que denunciar. Não A importa. imprensa, Não importa o tamanho da denúncia. Exato. A política aqui em Limeira, os políticos, né? Eles são muito zelosos, muito sensíveis, entendeu? Então ninguém, desde o tempo da Elza Tanque, que ela impedia você de entrar lá na Câmara Municipal, sabe? Esse pessoal não admite nenhum tipo de crítica. O pessoal é absolutamente inflexível. É um vidro. Se você jogar um grãozinho de areia, é capaz de explodir e cair tudo, né? Então o pessoal é muito zeloso, muito, sabe? Oh, meu Deus, ele está falando mal de mim. Oh, ele não pode fazer isso. Ô, Henrique, eu vou sabe, aproveitar. não aceitam críticas. Inclusive, né, cabe aqui o assunto do seu perfil no Facebook, certo? Quando, sabe, esses políticos, eles não têm argumento nenhum para poder debater, sabe? E ficam agora aí montando essa rede de censura para tentar derrubar a opinião contrária. Sabe? Como vocês são medíocres, não? Vocês são muito Eu vou fazer um questionamento. Sabe? O bom é que isso aqui, a gente tem, lógico, cópia, fica gravada, tá? Eu gostaria que todo cidadão, parem, analisem, reflitam um pouco, reflitam. O Ronei Martins, na gestão passada, ele dizia que todos os requerimentos que ele fazia para a prefeitura, para poder investigar as empresas, as empreiteiras, né, os contratos, não eram atendidos, tá? Eram boicotados. Hoje eu faço o seguinte questionamento. Hoje o Ronei Martins é um governo de situação. O Paulo Radiche é um governo de situação. Eles têm acesso a toda essa documentação, eles têm acesso a todas as empreiteiras que agiram lá no governo Félix, inclusive empreiteiras essas que ainda continuam na prefeitura municipal. Agora eu questiono o seguinte, nobre presidente da Câmara Municipal, por que o senhor não faz ou refaz, tá, todos esses requerimentos e pega essa documentação e esclarece para a população quem são as empresas envolvidas no rombo de mais de 300 milhões de reais que houve na prefeitura? Ou não interessa isso para o senhor? Porque para a população interessa. Não, mas já foi dito com todas as letras que não interessa, né? Então, nós precisamos saber... Não há interesse. O interesse deles é daqui para frente. Isso aí já foi dito já. Então, mas nós precisamos saber quem são as empresas, tá, que participaram de todo aquele processo. Quem são os vereadores que participaram desse processo? E o senhor tem tudo à mão agora. O senhor está com o canhão pronto. É só acender o pavio. Agora eu questiono o senhor. Por que esse silêncio agora? E vou fazer um outro questionamento, senhor Ronei. Como é que anda o processo, tá, de ameaças que o senhor estava recebendo lá nas denúncias contra Félix? O senhor se lembra disso? Eu gostaria de questionar o senhor como está esse processo. Como está o andamento dele? Se já foi remetido ao Ministério Público. O senhor se lembra das ameaças? O senhor postava no Facebook, eu tenho as cópias, eu copiei, tá? O senhor postava, olha, mais uma vez, na noite de ontem, recebi outra ligação, que vão sequestrar minha sobrinha, que vão matar minha família. E de repente, a Polícia Civil se empenha em investigar, o senhor traz até deputado de fora para vir aqui prestar solidariedade para o senhor. Toda a imprensa em volta, um vóculo em cima do senhor. E o senhor dizendo, eu estou sendo ameaçado, estão tentando me censurar, me calar, com seus discursos inflamados. Resumindo, a polícia identificou que ameaças partiram do seu gabinete, do computador da sua psicóloga, de um telefone celular registrado no nome do senhor. E até o momento, o senhor não deu um esclarecimento. E até o momento, Paulo Silas da imprensa, questionem esse caso. Vão lá no Ministério Público para saber se esse processo está tendo andamento no Ministério Público, para saber se a delegacia seccional enviou esse processo para lá. Porque a fase de investigação já acabou. A polícia identificou tudo.
Agora, não entendo por que esse marasmo nesse caso. Então, nobre presidente, o senhor deve sim, muitos, não é poucos, são muitos esclarecimentos à população de Limeira. Essa população que vocês usaram como teatro a Câmara Municipal na gestão passada. Que ainda eu falo com todas as letras. A cassação de Silvio Félix foi o maior palco teatral já visto nessa cidade. Vocês cortaram a cabeça dele como comum acordo para continuar o corpo perambulando em cima da administração pública. Desculpa, Henrique. Não, é isso aí. Eu não suporto esse teatro, essa falsidade, tá? Esse discurso que ele usa. Eu já falei, quem pesquisar a página dele vai ver que esse cara é um esmio, artista, ele é um ator, gente. É um ator, tá? Leu inúmeros livros de oratórias. Ele sabe como dobrar. Mas ele não dobra. O Carlos Henrique ele não vai dobrar. E tenho certeza que muita gente não vai conseguir. Mas agora eu questiono e espero as respostas desses questionamentos. A partir do momento que ele se manifestar a respeito desse caso, eu paro de questionar. Mas eu quero respostas. Aí que está. Por isso, para não chegar a esse tipo de questionamento, né? E para não cair no ouvido do povo, esse tipo de questionamento... Ele censura a minha página. É que ele fica censurando a sua página... Ele e outros... A gente já sabe a militância. Agora, deixa eu deixar um recado também, Henrique. Estamos movendo uma ação. Eu estou rezando para não ter o dedo de nenhum assessor, de nenhum vereador da Câmara Municipal. Porque se tiver um dedinho de um assessor lá, pode ter certeza de uma coisa, eu vou até o fim. Até o fim. Porque eu usar bem público, tá? Para agir em fatos de falsidade ideológica, falsa comunicação de crime, isso é um crime grave aí dentro da Câmara Municipal. Eu só espero que não aconteça isso e rezo para não ter um dedinho de nenhum dos assessores dessa cúpula de militância. É isso aí. Da mesma maneira que você fica indignado, eu também, né, com tudo isso, e digo que, mais uma vez, eu vou repetir, né? Essa gente não gosta de crítica, essa gente se esconde, né, atrás de artimanhas para não dar cara, certo? Tem uma preocupação muito grande que a nossa opinião chegue para o povo. A preocupação deles é muito grande porque é o seguinte: essa gente não tem argumento nenhum para debater nada, para discutir nada, certo? Não tem nenhum argumento para debater absolutamente nada. Por exemplo, na segunda-feira, teve lá a sessão Apologia ao Comunismo. Teve lá o senhor Ronei Martins, metendo pau no capitalismo, né? E depois entrou o camarada Virso, né? Aquele, fazendo um discurso. Presta atenção no que esse cara falou. Eu sou uma pessoa que, na verdade, eu vivo no meio metalúrgico há mais de 40 anos, certo? E eu... Bom, depois eu vou comentar, depois que vocês ouvirem o que esse cidadão falou. Com a palavra o vereador Wilson Nunes Cerqueira. Eu queria aqui agradecer a presença da doutora Eclair, né, além de médica, uma militante na defesa dos trabalhadores, em todos os locais em que ela trabalha, né, o CERES, que é o Centro de Referência dos Trabalhadores de Piracicaba, e que atinge toda essa região nossa, né. Doutora Eclair já conheci muitos anos, e essa exposição feita aqui, é claro que nós não temos um tempo suficiente para fazer um bom debate, aprofundar esse debate aqui. Eu queria, assim, aproveitar aqui e agradecer também a presença do nosso sempre vereador, José Carlos Pinto, presente aqui no plenário, em nome de quem eu cumprimento todos os dirigentes sindicais e militantes do Partido dos Trabalhadores presentes aqui na plenária. O processo produtivo, com todos esses anos que a gente tem de militância sindical, o doutor Júlio lembrava disso, a gente foi entendendo em todo esse processo que o grande problema
é que o capitalismo é um sistema perverso. Ele vive do lucro. E para alcançar o lucro, ele depende da exploração dos trabalhadores. É por isso que é muito difícil você conseguir fechar essa ponte, né, que jorra tantos trabalhadores adoentados nas fábricas. Nós temos um exemplo na Whirlpool em Rio Claro, doutor Júlio, que é uma empresa que hoje já chega a 4.500 trabalhadores, próximo disso com os terceirizados. E nós tivemos o ano passado cerca de 140 trabalhadores afastados pelo INSS. Em Rio Claro tem uma associação de trabalhadores com LERDORT, né? Trabalhadores afastados da fábrica. E o que é dito para os trabalhadores? Como é que ele é visto na sociedade? O trabalhador que tem LERDORT, ele é tratado como um vagabundo, um preguiçoso, que não quer trabalhar, porque a pessoa olha num trabalhador ou uma trabalhadora que tem LER, você não consegue verificar fisicamente, né? Mas esse trabalhador ou trabalhadora não consegue levantar o braço, muitas vezes, até para fazer, no caso das mulheres, né, ou homens mesmo, fazer os afazeres domésticos. Então não tem outro jeito se você não mexer no processo produtivo. Lá nessa empresa, a Whirlpool, né, antiga Brastemp, para o pessoal lembrar aqui, houve uma intervenção articulada do Ministério do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho, do Sereste, do Sindicato dos Metalúrgicos, no sentido de tentar melhorar, melhorar lá dentro da fábrica. Mas a dificuldade foi grande. Né? Conseguimos, para um tipo de doença, cadeiras, mais de 100 cadeiras, o pessoal sentar, mas o processo produtivo que tinha que diminuir, a exposição à forma de operar, se ela não for reduzida, não tem jeito. E quando você discute com o empresário, quando você discute com os capitalistas que tem que reduzir a produção para poder evitar que o trabalhador fique doente, aí é muito difícil. É com muita luta, é com muito enfrentamento que a gente tem que fazer isso. Agora, não é só no setor produtivo. Se a gente olhar os bancários, também é um setor que tem muita gente afastada, muita gente colocada fora do trabalho, né? É porque os banqueiros também querem só colocar máquinas para atender o povo, né? E os trabalhadores, cada vez lá nos bancos, você vai ver que tem um trabalhador para atender muita gente, né? Muita gente. Aquele trabalhador, 4, 5 meses depois, está adoentado, está afastado. E quem paga é o Estado, quem paga somos nós, é do nosso bolso que sai o dinheiro para pagar aqueles que estão afastados. O processo produtivo continua explorando jovens, né? E hoje, para mim terminar minha fala, hoje, se a gente olhar o processo produtivo, tem muitas mulheres. Metalúrgica era uma categoria machista, vamos dizer assim, né? Você falar metalúrgica, só via homens. Hoje nós temos cerca de 20% ou um pouco mais trabalhando na categoria metalúrgica. A mulher é mais rápida, o jeito dela ser, ela produz com mais, né? Exatamente, com mais rapidez. E as mulheres hoje, nesse quesito, LERDORT, as que mais são atacadas pelas doenças, né? Elas são os trabalhadores jovens também, que chegam com muita fome de trabalhar, primeiro emprego, são os que mais se arrebentam. Essa empresa, que eu falei o nome aqui, Whirlpool, é uma empresa que cada 2 anos ela troca uma boa parte dos trabalhadores. A gente faz sindicalização, quando você volta lá, aquele trabalhador já não está mais lá. Agora, claro, nós não podemos ficar só no diagnóstico. Os sindicatos metalúrgicos hoje, além de ter uma Secretaria da Saúde, além de estar articulado com o Sereste, além de ajudar também aqui na elaboração da construção do nosso Programa de Saúde do Trabalhador, que é o PST, a gente ainda tem também dentro do sindicato uma secretaria que trabalha nessa direção, na direção de ir lá na fábrica para saber aonde está jorrando esse número de trabalhadores adoecidos, né? E muitas das vezes, articulado com todas as instituições, a gente consegue intervir lá no processo produtivo e às vezes até parar aquela máquina que está numa velocidade fora do comum. Mas é com muita luta que a gente vai ter que vencer isso. As denúncias têm que ser feitas e
nós, como sindicalistas, temos que continuar fazendo luta na porta da fábrica, articulando com outros setores para que a gente acabe com essa exploração dos trabalhadores que leva à doença. E muitas vezes esse trabalhador não volta nunca mais para o processo produtivo, porque ele desanima, entra, acaba... Bom, é assim, ó. Eu já ouvi tanta besteira e tanta asneira na minha vida, Henrique. Como nenhum vereador lá. Espera aí, para só um minutinho, espera aí. Tirar um pouquinho do lixo. Não, na verdade é assim, ó. Como nenhum vereador fez nenhum questionamento a esse cidadão, a fala dele lá, ô vereadores, tá na hora de vocês começarem também a agir contra esse tipo de fala aí, ó. Certo? Você tem que chegar e perguntar para o cidadão, ó, tudo bem, você falou um monte de coisa, o que você vai fazer, o que você faria para melhorar então a situação? Mas o cara nem tem ideia, ele não tem informação para isso. Não, mas o negócio dele é pegar um microfone e estar na porta das empresas aí fazendo barulho, é isso que ele sabe fazer. Exatamente. Criar, ele não sabe criar nada. Exatamente, essa gente sempre só viveu de política e sindicato. Eles nunca sentaram numa cadeira para administrar porcaria nenhuma. Eles nunca administraram uma empresa, eles nunca administraram. Bom, começa aí. O que você faria para melhorar? Implantaria um sistema comunista como na China? Cuba? É esse daí que você acha bacana? Não, lá funciona. O Brasil tem que ser igual então, lá. Porque você está defendendo o comunismo aí, certo, o camarada Virso? Você acha que o comunismo é bom? Né? Então o comunismo, se o comunismo é bom, então não venha com demagogias. Se ele é bom, eu vou postar logo mais à tarde uma matéria do New York Times a respeito da Apple, que colocou parte da linha de produção dela na China. Certo? E lá eles contam como é que é o esquema de trabalho lá na China. O pessoal trabalha 12 horas por dia durante 7 dias por semana. São escravos. Certo. O sistema comunismo ele escraviza. 7 horas, 12 horas por dia, 7 dias por semana. Tá? E tem também, viu, camarada Virso, uma porção de fotos aqui de trabalhadores enjaulados dentro de, pasme, gaiolas de chapa. Você sabe o que é isso aí ou não? Você nunca viu, né? Sabe, anos atrás aqui nesse país, começou-se uma choradeira tão grande quando alguns postos de combustíveis quiseram colocar o sistema self-service. Sabe? Self-service. Você para seu carro, vai lá, você abastece e vai embora. Só que como ia cortar um monte de vagas, né, de emprego, o senhor sindicato foi lá e começou a fazer uma puta de uma choradeira a respeito disso. Sabe? Eu acho que vocês também, viu, senhores empresários, se vocês começarem hoje, eu tenho dados a respeito desse negócio, porque eu trabalho com uma empresa alemã chamada FEIG. Sabe o que a FEIG fabrica ou não? Automatização de linhas de produção. Você pode automatizar uma empresa de ponta a ponta, sem botar uma mão em nada. Tá? Então, se vocês fizerem isso daí, vocês calam a boca desses sindicatos do dia para a noite. Calam a boca do sindicato. A partir não precisa ser uma automatização tão feroz assim, não. Hoje você pegar aí um engenheiro que tenha conhecimento aí de pneumática, eletromecânica e tudo mais, se colocar dentro da tua empresa e ele traçar para você um plano, você consegue automatizar tudo que você tem aí dentro. E manda todo mundo embora. Certo? Daí eu vou dizer para você que vai acontecer, sabe? O pessoal do sindicato vai começar a chorar. Nossa, mas mandaram tanta gente embora. Olha esse capitalismo que automatiza tudo. Ué, sabe? Quem é que aguenta pagar os encargos que vocês estão criando todos os dias aqui nesse país? Doente, todo mundo fica.
Mesmo que a pessoa não esteja trabalhando dentro de uma empresa, no emprego, sei lá onde, todo mundo fica doente. Ué? Todo mundo está sujeito. Todo mundo está sujeito a ter um problema de ler. Não só quem trabalha dentro de empresa, não, o seu Wilson Cerqueira. É que a visão sua é tão curta. Até a dona de casa fazendo o almoço de todo dia, ela pode contrair. O cérebro teu é do tamanho de uma azeitona. E tem um monte de gente que acredita em você. Sabe? Então, eu sou uma pessoa desse tipo. Vamos calar a boca desses negros de sindicato aí, dessa maneira. Agora, vamos botar automatização dentro das empresas e vamos mandar funcionário para a rua. Então, agora para poder evitar tudo isso, o que eles tinham que fazer? Criar mecanismos, criar ideias, Henrique. Coisa que eles não têm. Não, mas essa gente não é assim. Eles não criam nada. Essa gente não é assim. O que acontece? Essa gente não é assim. Esse tipo de gente é o seguinte. O Brasil é maior potência em carga tributária. Essa gente, o esquema é o seguinte. Quanto pior, melhor. Certo? Quanto pior, melhor. Quanto mais gente doente, etc., para ficar com essa putada toda aí, ficar reclamando depois das coisas, sabe? É dessa maneira que funciona, sabe? Agora, você vem dizer capitalismo e não sei o que. Capitalismo é um sistema que mais distribui renda no mundo, cidadão. Tá? Nós temos duas saídas. Temos o seu sistema comunista, onde todo mundo vai ser escravizado, vai trabalhar na marra, hein? E tem o sistema capitalista, tem na mão dele essa alternativa que eu falei agora, de automatização de linhas de produção e meter todo mundo na rua e ficar sem ganhar um centavo. É isso aí que você quer ou não? E tem um detalhe, hein? Das duas que nós temos aí, e tem um detalhe, o sistema comunista, tá? Ele coloca no paredão, executa, tá? Aqueles que são contrários às ideias são executados, são exterminados. Eu queria convidar esse ignorante para conhecer a fábrica da Audi lá em Curitiba. Tá? Hoje deve ter lá dentro lá uns 800 funcionários. Mas sabe, viu, cidadão? Mas sabe com quantos funcionários dá para tocar tudo que tem lá dentro ou não? 12. 12 funcionários fazem o trabalho de 800. Sabe por quê? Não. A automatização deles está todinha montada. Eles só não colocaram a automatização para funcionar porque eles têm uma responsabilidade social. Assim como muitas empresas aqui também têm essa questão da responsabilidade social. Muita gente que eu converso, muitos empresários que eu converso, se preocupam sim em gerar mão de obra, se preocupam sim em dar emprego para o povo. Tá? Agora, não tá bom? Não tá bom. Do jeito que está, não tá bom. Agora, viu, Henrique, eu quero fazer até uma cobrança direta, né, a esse cabeça de azeitona. É o seguinte, Limeira tem tanta coisa emergencial para se resolver. Vocês têm que criar. Mas aí que tá. Vocês têm que sentar numa reunião, tá? Para poder tentar criar tanta coisa que Limeira precisa. Só que a criação não faz parte de vocês. Vocês não sabem criar. Vocês só sabem plagiar. Eu vou te dar um exemplo. Antes de ficar falando tanta asneira, olha, eu vou até mostrar a foto aqui. Vocês acham que uma cidade como a nossa, era para ter um caso como esse? Vê se dá para enxergar aí. Dá para ver, Henrique? Olha o tamanho do mato no ponto de ônibus, onde as pessoas vão lá para fazer uso. Isso ainda que tem um ponto, tá, o senhor Wilson Cerqueira? Vai até a Boa Vista, entre os bairros Jardim Bandeirantes e Boa Vista, vai ver a situação dos pontos de ônibus daquele bairro, tá? Inclusive um deles não tem assento, não tem cobertura, tá? Não tem calçamento, é tudo mato, só tem um pauzinho fincado. Olha, tá aí a foto. Olha que absurdo. Uma cidade, tá, que o senhor fala tanto defender nessa Câmara Municipal, está com casos como esse. Não são casos isolados, são dezenas. O sistema de transporte público em Limeira é um dos mais carentes
de todas as cidades da região, que não tem cuidado, não tem atenção, não tem fiscalização. Vai lá fiscalizar, nobre vereador, tá? Vai ver, coitada dessa população que depende, tá, de ficar embaixo de sol, de chuva, ao meio mato, para poder pegar um ônibus, um circular, no qual ainda paga um dos maiores preços de passagens do estado de São Paulo. E o senhor vai usar a tribuna para falar tanta besteira, perder tanto tempo em falar tanta besteira, com tantos casos assim. Vou dar um outro exemplo que o senhor pode fazer, nobre vereador, tá? Por que o senhor não usa a tribuna, tá? Para saber sobre a cassação do Silvio Félix, como ficou os casos passados. O senhor participou dos atos de Fora Félix, o senhor se lembra? O senhor participou de todo o teatro, o senhor se lembra? E agora, como fica? O Félix não foi condenado. Mas aí que tá, né? O que acontece? Esse cidadão, ele sempre fez isso aí que você falou, ficar pegando um carro de som com o microfone e ficar agitando. Tá? Agora você não é mais sindicalista, meu irmão. Você está dentro de uma Câmara de Vereadores agora, é obrigação tua dar soluções também para as coisas. Um absurdo você ver, olha, sabe? Então, ponto de ônibus nesse estado. Nós esperamos que o senhor abandone um pouquinho essa mentalidade de azeitona, sabe? E passe a plantar, a gerir alguma coisa, criar alguma coisa, sabe? Ficar metendo pau em empresário, sabe? Criticando capitalismo. O que você acha bom então? Comunismo? Então fala, chega lá e abre a tua voz e fala abertamente, eu sou comunista, e bate no peito. Hã? Como tem um pessoal ruim da ideia, né, que nós encontramos outro dia aí, eu sou comunista. Um moleque que nem sabe disso. Ô filho, o comunismo já existe no mundo, vai morar lá. Ah, Cuba é tão pertinho. Vai morar lá. Vai lá em Isso, Cuba. monta a tua mala e vai para a Rússia. Viu? Lá todas as empresas, né? Ou vai para a China. Lá todas as empresas são estatais. Aí você vai na porta lá numa empresa na China, estatal, certo? E vai lá e pega o seu carrinho de som e vai lá reclamar dos péssimas condições de trabalho. Sabe o que vão fazer com você, ô bobão? Vão te fuzilar e vão mandar o preço da bala que vão matar você para a tua família pagar. Viu? É isso aí que tem nesse mundo comunista que vocês tanto amam. Tá certo, ignorante? Ô Henrique, tem um documentário, eu estou preparando ele para tentar postar na minha página. É um documentário super interessante da União Soviética dos anos 40 aos anos 60. Sem brincadeira. Tem histórias aí. Eu chorei. Tem... Eu chorei ao assistir aquilo. Eu chorei ao assistir aquilo. Você faz ideia a quantidade de pessoas que morreram em 20 anos na União Soviética? Bom, só da Ucrânia foram 7 milhões. 16 milhões de pessoas. Pois é, só da Ucrânia 7 milhões. Aí, sabe, tem um cidadão que não, sabe, tem um monte de imbecil nesse país aqui, que depois fica criticando, né? Um atentado que aconteceu outro dia na Ucrânia, né? Que o pessoal explodiu o Partido Comunista lá, com dinamite. Tem que fazer isso daí mesmo, sabe por quê ou não? Porque vocês são assassinos, facínoras, sanguinários, sabe? Uma ideologia que diz, sabe, que se for necessário tem que haver extermínio de grande quantidade de pessoas. Ah, tenha santa paciência, né? Então, e o que acontece, Henrique? Olha que interessante, nos anos 40 e 60 esse documentário, ele retrata bem, né, a história do comunismo na União Soviética, mas tem um detalhe, você sabia que os sindicatos, eles agiam como máfia na União Soviética? Sim, como exato. segundo governo? O sindicato... Como segundo governo, sabe o que eles faziam? Não. Então o que acontece? Os empresários lá, eles tinham que, lógico, pagar a tributação, né, recolher em prol do governo. E o que acontece? Os sindicatos, eles brigavam por fora, que queriam um percentual maior disso. Uhum. Então o empresário russo, nessa época, então é o seguinte, muitos foram assassinados, executados, né, por não cumprirem determinação do sindicato. Muitos foram executados, né, porque eles fraudavam
tá? O governo russo. Então, resumindo, eles não tinham escolha. Então eram duas máfias, né? O comunismo e os sindicatos agindo em cima deles. Eu vou até relembrar o pessoal aqui um fato, né? Até pouquinho tempo atrás aí, todo mundo lembra aquela parceria que o Corinthians fez com a empresa do seu Boris Berezovsky. Sim. É? Boris Berezovsky. Vocês lembram desse nome ou não? Viu? Num país comunista, sabe? Que vive de arrasto ao povo, sendo aniquilado, morto, etc. O seu Boris Berezovsky era um dos grandes mandatários do Partido Comunista da União Soviética. E quando falsamente, né, eles derrubaram o regime lá, né, que a União Soviética implodiu, o seu Boris Berezovsky se mandou para a Inglaterra. E ele levou com ele, sabe, alguns trilhões de dólares. Pô, mas pera um pouquinho aí. O povo no comunismo, por exemplo, como lá em Cuba, né? O professor ganha R$64 por mês. Certo? Como é que o seu Boris Berezovsky conseguiu juntar alguns trilhões de dólares fazendo parte do Partido Comunista lá? Então, Henrique, você disse bem sobre Cuba, o professor ganha esse salário. Agora, deixa eu só deixar para o ouvinte entender o que é um governo comunista, tá? É um governo de assistencialismo. Em Cuba, um exemplo, eles não pagam energia elétrica, não pagam água e não pagam gás, sabia disso? Mas lógico que pagam. Não, lógico. Trabalham escravizadamente. Então, mas eu estou dizendo, mas eles não têm a obrigação de efetuar o pagamento, eles pagam com o trabalho. Né? Então, para você ver, se o governo comunismo, o comunista no caso, fosse uma coisa tão interessante, né, no planeta, quantos cubanos tentaram o exílio? Estados Unidos, Brasil, né? Você pega recentemente aquele chinês, não, chinês não, é o chinês. É o Shang Zi lá, que ele foi para os Estados Unidos, era cego. Cego. Então o que acontece? Ele tinha um blog também, né? Lá, então ele postava as coisas no blog. O que o governo fez? Arrancou ele do computador, colocaram ele durante 2 meses numa sala, sem nada, tá? Ele ficou preso durante 2 meses. Sim. Por fazer uma postagem, tá? Criticando o governo chinês. Aí foi uma luta. Será que aqui nós não estamos indo para o mesmo caminho, não? Não. Olha o que acontece. Nós temos os perfis nossos desativados do Facebook através de denúncias. Só que essas denúncias, lógico, a gente vai levantar da onde vem, com certeza. A gente sabe que é de perfis falsos que está saindo isso. Então nós estamos entrando para o mesmo caminho. É preocupante, eu vejo isso como preocupante. Então vai chegar uma hora que nós vamos ter que mudar de país. Ou fugir para o meio do mato. Porque não vai ter como você conviver numa sociedade. Ou antes disso, lutarmos, né, para que essa ideologia fratricida, assassina, sanguinária, não se instale aqui. Agora, eu vou fazer uma outra reivindicação ao nobre vereador Wilson Nunes Cerqueira, tá? Você pega o jornal de hoje de Limeira, tá aqui, criança de 12 anos pega traficando no Décio Degan. Então, nobre vereador, o senhor faz ideia, uma criança de 12 anos, tá? Tendo que viver do tráfico de drogas para poder comer. Só com um detalhe, hein? O tráfico de drogas acabou lá. Acabou como? Tá aqui, ó. Tá aqui. Mas fizeram, mas viu, vem cá. É isso que eu falo. Aquilo foi populismo, Henrique. Aquilo lá foi uma coisa que a imprensa jogou. Nossa senhora. O midiático, isso que eu estava dizendo ontem, o midiático, prefeito, certo? Trouxe uma cavalaria, helicóptero, tudo num dia, certo? Aí voltou a cavalaria para Rio Claro, voltou o helicóptero para Piracicaba, e nós ficamos aqui com a nossa guarda municipal, tendo que cobrir toda a cidade. Tá. Mas, gente, sabe, eu queria entender, eu queria compreender. A Câmara tinha que fazer uma moção de aplausos para os guardas municipais de Limeira. Tinha que fazer. Os caras são heróis, né? Porque não tem equipamento, não tem viatura, não tem salário, não tem porcaria nenhuma. Uma carga de horário trabalhado. Agora, eu vejo o seguinte, né?
Ontem eu estava até comentando isso daí. Qual é o tamanho do Odécio Degan? É pequeno. O bairro tem 4, 5, acho que 5 ou 6 ruas. Pois é. É um bairro pequeno. Só que todas as viaturas estavam lá. 240 soldados. Lá. Nossa. E no centro da cidade, uma pessoa sofrendo cerco de vagabundo que estava lá na praça, liga para a polícia, liga para a Guarda Municipal e diz: nós não podemos atender porque todas as nossas viaturas estão ocupadas. Então, Vem cá, fala para mim, qual que é o tamanho da cidade de Limeira, hein? Viu? Entendeu? Você está vendo como vocês são demagogo? Como é que a coisa começa a aparecer? Tá aí no jornal hoje aí. Tá vendo? Demagogia. E mais uma coisa, hein, que eu estava até conversando com o Guto aqui. Vocês estão percebendo a quantidade de pedinte que tem na cidade, tá aparecendo na cidade de Limeira? a gente tá vindo da onde isso daí? Não, a gente estava Caiu do céu? Não, Henrique, olha, é preocupante isso, né? Naquela segunda-feira, quando eu estive na Câmara Municipal, que eu fiz até um questionamento ao Ronei Martins e outros vereadores lá, sobre o encerramento das atividades da Casa da Sopa em Limeira. Nenhum vereador sabia, ninguém sabia, tá? Então, como eu havia dito para eles lá naquele dia, isso me gera muita preocupação. Por quê? Eu sei de casos de crianças que vêm do Belinho Meto, José Cortez, Odécio Degan, Ernesto Quil, Novo Horizonte, que iam até a Casa da Sopa para conseguir fazer uma alimentação. Eles iam lá. Né? Aí ontem, tá, eu saindo do Sempre Vale, aí como eu estava carregando o carro, vi aqueles 4 meninos no sinaleiro do Sempre Vale. Fui lá, tal, conversa aqui, conversa, inclusive eles ficaram com medo, pensando que eu era assistente social, né? E conversando, então eu descobri que dos 4 ali, 2 eram do Belinho Meto, tá? E 2 eram do Degan. Aí perguntei por que eles estavam ali. Eles falaram: olha, veja bem, a gente não tem comida em casa. Nós estamos aqui no sinaleiro para pedir dinheiro para a gente juntar para comprar uma marmita. Você não ajuda? Inclusive dei R$2. Né? Aí eu peguei e falei: mas espera lá, mas como vocês faziam antes? Antes a gente comia todo dia lá na Casa da Sopa. Ah, que bonito, né? Então o vereador Wilson Nunes Cerqueira. Ô, camarada Wilson. Camarada, pega uma assistência social, viu? Tá? Faça algo em prol da população. Pega e cria uma equipe, tá? Com assistentes sociais e vai às esquinas abordar essas crianças, ir até as casas delas, tá? As residências, e ver como é que está a situação alimentar dessa família. E dá o que comer para eles. Tá? Cadastre eles no Ceprosom. Isso é uma boa causa para o senhor fazer, tá? Agora usar um microfone aí para ficar falando asneira é fácil. Mas eu quero ver o senhor perder o tempinho para poder ir até os sinaleiros e vai até a residência dessas famílias, tá? Que eu tenho certeza que o senhor vai ficar indignado, que eles não têm alimento para comer, que antes, tá? Eles conseguiam fazer uma alimentação na Casa da Sopa. Eu fiquei surpreso, Henrique, que um menininho, ele tem 9 anos, né? Eu não lembro o nome dele agora. Perguntei o nome dele, mas não lembro. Ele falou que ele comia todo dia na Casa da Sopa. Então. Todo dia. Ele ganhava roupa, olha que bacana isso. Que ele ganhava roupa, que ele ganhava brinquedo. Né? Aí eu peguei e até questionei ele: mas vem cá, você vem sempre? Ele falou: não, eu estou vindo para a cidade agora. Para a cidade, ele falou cidade ainda, né? Quem vê pensa que mora lá na área rural. Mas ele disse que estava vindo para a cidade agora. Que antes ele ficava na casa dele, que ele ia até a Casa da Sopa, né? E ele pegava o circular, e da Casa da Sopa ele ganhava as coisinhas lá e ia embora para casa. Olha que bacana, né? E hoje nós não temos mais isso. A Casa da Sopa, o vereador Wilson Nunes, ela encerrou as atividades na cidade de Limeira. A imprensa até hoje não divulgou uma vírgula a respeito. Você sabia? Grande parte da população de Limeira não sabem que a Casa da Sopa fechou. Não sabem. Tá? E a imprensa não divulgou uma vírgula. Nenhum vereador nunca esteve na Casa da Sopa, tá? Sentando com a direção da Casa da Sopa, da Nusa, que eu conheço, inclusive eu ajudei por diversas vezes em campanha que eles fizeram, tá?
nunca procurar na Casa da Sopa para chegar lá e falar, olha, vocês estão precisando de alguma coisa, tal, vamos sentar, fazer uma reunião, montar uma estrutura aqui dentro, tá? Para que vocês continuem na cidade. Agora, não é que a Casa da Sopa fechou, tá? Ela se mudou. Está indo para uma cidade lá de Minas Gerais, onde vai ter um respaldo muito grande da prefeitura, tá? Aqui não tinha, o aluguel do prédio era caro, tá? A cidade de Limeira é uma cidade muito pobre, tá? As pessoas contribuem com muito pouco, infelizmente chegou ao caos. Agora a prefeitura, os nossos gestores públicos, que era para intervir nesse encerramento, nada fizeram. Nada fizeram. Então me desculpe, nobre vereador. Eu repudio, tá? As asneiras que o senhor fala aí dentro e não coloca o trabalho em campo. Tá? Daí me surge o seguinte, né? Toda essa midiática operação, né? Que esses pessoal arrumou, é exatamente para isso, Guto, para tirar a atenção do povo de cima de problemas graves, sérios que a cidade de Limeira vem passando. Pedintes na rua, gente cercando para pedir dinheiro, tá? A Casa da Sopa, gente sem ter o que comer. A Casa da Sopa atendia em média 300... traficando droga, sabe? Ó, midiático, né? Chamou bastante atenção. Agora vocês vão voltando à realidade, tá? Voltando à realidade, vão trazer o povo de volta. Isso aí, ó, não mudou nada, viu? Tá certo? Quero ver o que vocês resolveram. Quero ver o que vocês vão resolver com o resto da cidade, nos outros 69 bairros que devem existir aqui na cidade, né? Vamos correr atrás, gente. Ao invés de ficar dizendo abobrinha em sessão da Câmara Municipal, sabe? Dizendo palavras de ordem contra empresários, contra capitalismo e contra tudo mais, viu? Aprenda o seguinte, viu? O socialismo acaba na hora que o dinheiro do capitalismo desaparece. Tá? O socialismo vai acabar a hora que o dinheiro do capitalismo sumir daqui também. Tá certo? Prestem muita atenção, que depois vocês é que vão ter que dar solução para isso daí, tá? Ô Henrique, para finalizar aí a participação, queria mandar um abração aí para Márcia Balabem, que voltou de viagem, estava aí para a praia, descansando, né? Tá sumida, hein? Por isso que ela não foi na reunião nossa. Tá sumida, hein? Um abração a Devanir Reis, Silvio Luz, Silva Pisa, a Denise Dorigan, que nos acompanha sempre, e peço para todos os amigos, tá? Então, pelo fato de eu não conseguir mais um perfil, né, eu não vou criar um outro perfil. Estou cansado já de criar perfil no Facebook e começar tudo de novo. Então, eu criei uma página, Guto Rodrigues. É só acessar a página, vocês vão ter acesso a todas as postagens, as críticas, as denúncias, tá? E nós vamos continuar denunciando. Nós somos uma árvore, Henrique. De uma maneira ou de outra a gente continua. Com certeza, nós somos uma árvore que dá muitos frutos. Então eles podem cortar de um lado que a gente brota do outro. Se cortar do outro, a gente vai brotar do outro, tá? Mas nós não vamos ser cerceados por vocês. E a luta continua. Boa tarde, Limeira. Boa tarde a todos. Até amanhã.